Fala aí, pessoal do canal Rodrigo Vlog. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, passando hoje para fazer uma espécie de react, ao mesmo tempo quero conversar com vocês sobre o Nazi do Ira. Teve uma polêmica aí que ele se envolveu, que ele falou num show, parece que foi isso que ele falou, contra a anistia, certo? E aí ele professou, né, a sua crença política ou ideológica, como vocês preferirem. E aí o Regis aqui está falando sobre a questão de o artista poder ter essa liberdade dentro do palco, né? De poder, em cima do palco, eu posso falar o que eu quiser. É uma expressão de arte. Ele é um artista. E ele estava falando aqui que quem não curte isso, quem está contra essa questão, sabendo que o Ira é uma banda transgressora, punk, ou o que for, é uma pessoa acéfala, né? Digamos assim. Bom, vamos ouvir um pedacinho aqui. Espero que capte aí o áudio, pessoal. Neste vídeo, eu vou falar a respeito da hipocrisia de milhares de fãs e também do direito de todo artista dizer o que pensa num país onde a ignorância é tratada como opinião e onde o fã acha que artista é um boneco de poço de gasolina, sem cérebro, sem voz e sem opinião. É isso mesmo, eu estou me referindo ao episódio que aconteceu recentemente com o Nazi, vocalista do Ira. E é justamente porque eu tenho um imenso desprezo por todos os políticos, sejam eles de esquerda, de direita, de centro, do raio que os partam, que eu tenho autoridade para tocar em muitas feridas abertas nos coraçõezinhos de gente burra que tem os seus políticos de estimação e que pensa que o mundo inteiro foi feito para agradar debilóides babacas. Presta atenção. Cuidado, pessoal. Essa introdução que ele fez foi boa, só que existe um perigo aí, Regis, você cair numa certa contradição. Porque o mundo não foi feito para agradar os idiotas que pensam, eu gosto de determinado político, eu amo, eu idolatro. Então, um artista que eu vou ouvir, que eu vou pagar o cascalho para ir lá ouvir, tem que falar bem do que eu gosto. Nós entendemos essa parte, entendeu? Mas assim, pessoal, vamos continuar aqui. Eu não pode ficar muito longo o react, mas eu tenho que pegar a opinião É só a opinião dele. Mas ele tem que falar, né? Ele é crítico. Se não tiver comercial. Feita com tecido de Comercial aqui das lojinhas dele. Vamos lá. eu ou você, a gente concorde com isso ou não. É isso mesmo. Palco não é púlpito de igreja, palco não é reunião de condomínio e muito menos palanque de vereador picareta. Aliás, vereador picareta é uma redundância, né? Vereador picareta querendo reeleição com a promessa de asfaltar a rua da sua tia. O palco é o espaço onde o artista se expressa. E isso inclui a porra da opinião dele sobre o mundo. Se você não consegue lidar com isso, o problema é seu. Então, vou recapitular e eu espero que, mais uma vez, isso realmente entre dentro da sua cabecinha. Artista tem sim o direito de dizer o que pensa, não importando o seu pensamento político. É inacreditável a quantidade de gente que paga ingresso, se desloca até uma casa de shows, compra a camiseta da banda, compra disco e, surpresa, descobre que o artista tem opinião. Né? Oh, meu Deus, que choque, né? Meu amigo e minha amiga, o palco não é uma peça de Lego onde tudo é bonitinho e padronizado. É um espaço de expressão. E expressão envolve surpresa, opiniões. Sim, aquelas coisas que às vezes vão contra aquilo que você pensa. Você tem que lidar com isso ou você vai ficar em casa vendo da tenda. O Brasil é o único lugar do mundo em que o sujeito compra ingresso para ver um show e depois reclama que o artista deu opinião. Meu amigo, minha amiga, vá assistir Tá pegando mal o Regis atrás de mim, né? Galinha Pintadinha se você quer neutralidade absoluta e inofensiva. Agora, não venha pagar de ofendido porque o vocalista de uma banda de rock
fez um comentário político, seja ele de direita, de esquerda, de centro ou o raio que o parta. Isso mostra, no mínimo, ou você não conhece a banda que você foi assistir, ou você é um cara intelectualmente desonesto. Se você é desses que reclama quando o artista fala algo que você não gosta, você não está defendendo liberdade de expressão. Você só quer um eco da sua própria ignorância, da sua própria opinião. Você quer um papagaio de luxo no palco. E artista de verdade não é isso. Artista de verdade provoca, artista de verdade cutuca, incomoda, faz pensar. Quem quer neutralidade, que vá assistir show cover da Rita Lee em restaurante por quilo. Você não gosta das opiniões do artista? Beleza, você tem todo o direito de não gostar. Só que aí você tem duas opções adultas. Eu, pelo menos, pessoal, não fui no show do Ira. Já assisti o vídeo que ele tá falando aí. Eu não pago para ouvir opinião política de artista. Beleza, pessoal? E já quero entrar nesse assunto com vocês daqui a pouco. Só tô esperando o Regis terminar. Ou você não vai ao show, ou você vai ciente de que o artista pensa diferente de você e você tem que focar no espetáculo. Simples assim. Não tente calar o artista. Não banque o sensor de shopping center. O palco... Não sufoca o artista. Então, pessoal, agora vamos bater um papo, né? Tava falando com vocês aqui sobre o Regis Tadeu. Ó, pessoal, o que eu acho... Deixa eu tentar pôr essa câmera aqui de uma forma pra gente bater um papo sobre o Nazi. Certo? Vou fumar um cigarro pra gente poder conversar aqui melhor sobre isso. Ficou bom? Deve ter ficado. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, a cara não melhora. Cadê meu isqueiro? Vou pegar e já volto. Não, eu tenho um aqui. Sou muito chique, eu tenho um isqueiro. Então, pessoal, a questão é, entendeu? Do canal Rodrigo Vlog, qual é o contexto? Que o Nazi teve um BO que falou não anistia e tal. E aí depois desse vídeo do Regis Tadeu, falando que o artista tem sim todo o direito de subir no palco e falar a favor, como por exemplo o Roger do Traje a Rigor, ter o seu político de preferência, ou de estimação, ou querido, e o Nazi ter o político dele. E cada um falar contra ou a favor, tá? A favor da anistia, contra a anistia, tá? Eu entendi o que o Regis quis dizer. Que a gente não pode ser tão assim, sabe? O Nazi do Ira falou assim contra o Bolsonaro e ele falou a favor do Lula, dentro do contexto. Então, assim, não curto mais o Nazi. Pera aí. Pessoal, eu não curto o som do Nazi, do Ira. Feliz aniversário. Não. Eu curto esse, curto Flerte Fatal, Vivendo e Não Aprendendo. Um álbum bom, que eu comprei um disco, beleza. Não sou conhecedor íntimo, mas eu curto muito o som do Ira. Esse álbum eu acho de 85. Que tem Nas ruas aqui me sinto bem. Põe o meu capote, está tudo bem. Está tudo bem. Então, pessoal, então eu curto o Ira, certo? E uma época eu pensei no show do Ira, uma época atrás. Só que, galera, eu não pagaria nenhum ingresso para ir num show que não for para ouvir música. Música. A pessoa fala, mas você curte que som? Rock. Mas o rock já é uma coisa mais transgressora. Exatamente. Pois é, né? Mas, no entanto, pessoal, eu curto um tipo de som. Vamos lembrar de Dead Fish, tá? Se ver esse vídeo, vai mandar o YouTube apagar. Porque acho que ele pensa que Dead Fish talvez seja muito ruim. Dead Fish, pessoal, eu comecei a curtir quando Dead Fish tinha aquela música, Queda Livre. Quando eu caí e beijei o chão. Então era um tipo de música que eu não entendia muito bem. Aí eu falo, pô, quando eu caí, beijei o chão, vi em seus olhos algum brilho de prazer,
falava de uma coisa mais assim, como eu posso dar a palavra? Algo mais que você tem que pensar. Do que o cara tá falando, relacionamento? Foi o patrão dele, que quando ele caiu e beijou o chão, ficou contente? Foi um inimigo? É algo político até? É uma crítica? O que que é? Deixa eu ouvir. Um bom computador e um carro veloz, para me manter distante de mim. Uma bela reflexão sobre os tempos atuais. Eu tinha que pensar um pouco, sabe? Talvez eu era mais burro que a média. Mas eu tinha que pensar. Quando o Dead Fish começou a ir pro lado da política, pessoal, o Dead Fish começou a ir pro lado da política rasgado. Aí começou, só aquela música assim, sabe? Tipo, nós venceremos, sabe? A força da extrema esquerda está viva, ativa. Aí fala, meu, para. Aí você tá falando, tipo, você não tá sendo um Rage Against the Machine, entendeu, mano? Que todo mundo que sabe que o Rage Against the Machine tem um lado muito forte político, tendencioso à esquerda, né? Mas tipo assim, tomara que não caia o celular. Mas eles são mais subliminares, né, pessoal? Quer sair, menina? Quer entrar, filha? Se decida. Então assim, pessoal. Então quando a banda se torna muito óbvia, eu pulo fora, casco fora, não curto mais. Vai, não vai embora. Você pode pular, você é gata. Gata sabe pular. Então, pessoal. E daí, essa gata me tomou a que eu tava falando aqui com vocês. Então, quando o Dead Fish começou a escancarar a visão política também, ficou chato pra caralho. Ficou muito chato. Pra mim ficou. Eu curtia Dead Fish pra andar de skate, pra ouvir um som com os amigos e tal. Né? Então ficou muito chato. Toda hora política e tal. E aí começaram a falar demais de política. O Dead Fish, por exemplo, eu parei de curtir. Aí alguém que esteja assistindo pode comentar, mas qual é a sua opinião política, Rodrigo? Qual é a sua tendência política? Eu não tenho também nenhum. Nem um de direita, nem de esquerda. Nenhum pra mim é salvador da pátria, tá ligado? Acorda e vai trabalhar. Se não tiver trampo, você vai comer da sua miséria. Ponto. Simples assim. Se você quiser ir trabalhar, não vai ter nenhum político no portão pra falar, não vá, não saia. A picanha tá cara, trabalha mais. Ou não compre. Bom, cada um vai ter sua. Esse vídeo não é sobre política, mas é. Então o que acontece, pessoal? A questão do Nazi falar, eu acho que, discordando do Regis Tadeu, eu acho que o Nazi ele poderia mostrar. O Nazi poderia pegar e mostrar um show com uma música boa, um som novo do Ira, alguma coisa legal que ainda não lançou. Tipo assim, uma coisa clara, né, pessoal? Lançamento novo, né? Isso não fica no Feliz Aniversário, envelhece na cidade. Isso não fica no esse de flerte é um flerte fatal. Isso não fica no a minha vida. Eu preciso mudar todo dia. Mas vamos outra coisa. Só que de repente o artista não tem alguma coisa para mostrar, aí ele começa a falar. Também tem isso, Rex. O artista às vezes não tem nada para mostrar de novo, aí começa a falar pra caramba, mano. Fala, fala, vira coach de palco. Porque eu não sei quem tá assistindo aí, mas eu pago um show, se tiver dinheiro pagar um show, pra ouvir música, mano. Pra ver a performance artística, claro. Entendeu? Muitas bandas que eu gosto, pessoal, é em inglês. Então, assim, eu nem sei falar inglês, eu aprendi um pouquinho. Quando eu ouvia, curtia. Então, tipo assim, é uma música que pegava a melodia, me envolvia. Pelo que eu andava de skate, pelo que eu conversava com meus amigos, do movimento, tal. Curti muito punk numa época também. Som hardcore. Só que assim, né, pessoal? A gente vai descobrindo que certas músicas, quando você começa a ler a tradução, você fala, essas músicas têm uma tendência, mano, social pesada, entendeu?
Eu nunca gostei de ser feito de idiota, entendeu? Essa é a verdade. Mesma coisa se eu ouvisse uma música muito liberal. Ele fala, essa música tem um apelo neoliberal, fudido, fascista, o que for. Só que ela é em inglês, entendeu? Aí eu tô curtindo pra caramba. Eu falo, pô, peraí, não sabia que também tinha essa parte tão, né, tão taxista da música, né? É engraçado que teve um tempo atrás, tomei um café rápido. Só teve um tempo atrás eu mandei o Supla. Todos sabemos qual é a linha do Supla, né? Tal. O Supla é mais à esquerda, certo, pessoal? E tudo bem quanto a isso. A questão é, há mais ou menos um ano, o Supla estava dando uma entrevista na Mix FM. E daí eu mandei, podia mandar lá na live, pergunta, o que for. Eu mandei alguma coisa do tipo. Não, tem mais de um ano. O Lula estava preso. Eu mandei, e aí, Supla? Sabe para dar uma alfinetada? Qual que é? Aí eu mandei, como é que tá a. Qual é a sua visão política? Como é que tá as coisas? Perguntei sobre política, para ver o que queria falar. Tendo em vista que o líder dele estava preso. Sabe o que ele falou? Ah, então, pessoal, aquele negócio, né? Vamos parar de falar de política, meu. Vamos parar de falar de política. Tem tanta coisa acontecendo na música, né? E tudo mais. E o pessoal fica insistindo em falar de política. É um abraço para você que perguntou, mas vamos continuar, vamos esquecer disso. Opa, Regis, cadê aí a opinião política? Cadê a opinião do Supla? Para ele chegar e falar, pera, eu tenho uma opinião política. Tudo bem que lá não era um palco, mas era um micro palco, porque ele estava lançando um CD dele, se não me engano, na Mix FM. Por que ele não falou? Nesse momento que o líder dele ia mal, por que ele não falou? Pô, uma boa pergunta, mas o Lula aconteceu isso e aquilo, não tá legal. Porque naquela época o bicho tava, ó, o pau tava cantando. Por que o Supla, então, como artista, ele não falou, olha, eu acho que isso e aquilo, sobre a política, meu pensamento e tal, já que ele perguntou sobre política, que eu já perguntado. Não, se fez de despercebido, sabe? Eu não sei de nada, tanta coisa acontecendo, me colocou como uma pessoa retrógrada. Você, meu, sei lá, tanta coisa, o cara pensando em política. E a apresentadora que era vendida pra caramba da Mix, ainda deu corda pro Supla. Verdade, você tem razão, Supla. Tanta coisa acontecendo e a galera insiste nesse lance de política, né? Então assim, pessoal, tem muita coisa que tem que ser vista e revista. Agora é só minha opinião. Eu pago pra ir num show. É o famoso quem lacra não lucra. O Nazi foi querer fazer isso porque muita gente curte o Nazi. De esquerda, de direita. Muita gente curte o Ira mesmo. E aí o cara faz uma dessa, fala uma coisa dessa. Muitos bolsominion, que não é o meu caso, que eu não sou bolsonarista, pessoal. Eu já votei no Bolsonaro, mas não sou bolsonarista. É que hoje em dia você vota numa pessoa, você votou no Lula, você é lulista. Votou no Bolsonaro, bolsonarista? Não, mano. Eu conheço gente que votou no Lula e em outra ocasião votou no Bolsonaro. Como é que eu vou falar que ele é o quê? O que ele é? Ele é lulosonarista? Não dá. Bolsolulista? Não dá. Então assim, pessoal, é complicado essa questão de música, hein? E a música é uma forma que a indústria, na minha opinião, encontra. É um braço político. Entendeu, Regis? Então você fala, o artista deve se expressar, tem um direito de se expressar, tem um direito mesmo, Regis. Mas o que acontece, pessoal? Imaginem eu sendo um artista. Eu sei que é difícil, mas imagina. Aí o Lula chega pra mim e fala, companheiro Rodrigo, do canal Rodrigo Vlog, o negócio não tá indo bem. Fala bem da política. Fala bem do meu mandato. Eu te pago um belo dinheiro. Todo show que eu vou ter que dar uma opinião. Entendeu, pessoal?
É um contrato. Vocês acham que não existe isso? Caetano Veloso, ele é isentão? Ah, não, mas ele dava opinião que vinha do coração dele. Será que ele não era financiado? Quem me prova que não? Quem me garante que não? Chico Buarque? Entendeu, pessoal? Então a gente sabe no Brasil que tem artista de direita que é financiado. Ó, dupla sertaneja. Por exemplo, vai falar Ana Castela. Será que o agro é isso e aquilo? Aqueles caras sertanejos, aquelas duplas. O agro é tudo. Ficou chato também. Música, eu sou da época, pessoal, que música sertaneja era vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Isso, era sertanejo. Gostou, gostou, não gostou, beleza. E eu sou da época que rock and roll, pessoal, era Guns N' Roses, tá ligado? Era Elvis Presley, era Engenheiros do Havaí, entendeu? Era um rock que eu sei que tinha uma letra que provocava, Engenheiros do Havaí principalmente, mas assim, Exército de um Homem Só, tal, Terra de Gigantes, tal. Mas tinha uma poesia por trás. Então não tinha só o interesse em pegar o público do show e levar para certo lugar. Igual o Nazi tentou fazer e se lascou. E eu vou falar o quê? Infelizmente eu curto pra caramba o Ira. Mas nessa, fiquei contente. Por quê? Por quê? Ele parecia um professor de escola pública, doutrinando em cima de um palco. Para a legião de fã dele, do Ira, né? Olha, contra a anistia, todo mundo. Aí se lascou. Para aprender, que a galera tá mais ligeira. Tipo assim, pera um pouco, mano, que música que você vai cantar? O show vai ser bom? A qualidade tá da hora da guitarra? Seu vocal tá bom ainda? Ou você tá muito ruim de vocal? Como é que tá o negócio? As letras das músicas estão boas? Tem coisa nova para vir? Ou você vai só doutrinar a galera? Tem muita gente em cima disso, pessoal. Essa é só a minha opinião do canal Rodrigo Vlog, beleza? Em cima da opinião do Regis Tadeu. Então acho que o artista tem sim, pessoal, que se expressar de forma artística, entendeu? Aí a pessoa fala, mas a forma política, como o Regis falou, entra no pacote. Então eu não vou. Então não vou no show pra ver, não. Ninguém fala bem do Bolsonaro, nenhum artista fala bem do Lula. Eu não quero isso. Eu quero ir ouvir música, beleza? Se eu quiser ouvir alguém falar bem do Lula, eu vou no sindicato lá, mano. Se eu quiser ouvir alguém falar bem, se eu quiser, alguém fale bem do Bolsonaro, pra meu ego ficar inflado, eu procuro os motoqueiros das motocicletas e falo, e aí, o Bolsonaro é da hora, né? Agora eu vou num show para ouvir um rock and roll de qualidade. Infelizmente, se o Ira ou o Nazi não consegue mais fazer, vai ter que falar pra caramba de algum assunto. E se tá ganhando dinheiro para isso, faça. Fazer o quê? Né, pessoal? Essa é só a minha opinião, valeu?